Pessoal, e hoje é dia de quê? Hoje é dia de Botafogo, isso mesmo. Botafogo vai jogar hoje pela Sul-Americana contra o time do Racing fora de casa às 7 horas da noite e a mídia já está repercutindo a preparação e a provável escalação do time do Fogão. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do time do Botafogo? Então assiste esse vídeo até o final. Olha, não quero falar não. Como não, Fernandinho? garoto. Isso aqui é um programa de esporte, pô. Quero falar. Aí, Não na sei nem mais o que eu falo sobre a Copa Sul-Americana. Hoje tem Fogão na Sula. Cara, eu não abri o jornal hoje. Tá lá ainda? Não, tô vendendo não. Parece que o enredo é sempre o mesmo. Chega Sul-Americana. Jogou mal, mas vamos falar de arbitragem. Aí você me pergunta, sua Miranda? Não. Americana. Eu preferia que seria a Sula Miranda, mas não é. Ou seja, é um jogo tranquilo. Hoje eu não tô medicada. E agora como eu faço? O meu Fogão desembarcou ontem em Buenos Aires para a partida só contra o Racing. Não é o cilindro. 7 horas da noite. O duelo com o Racing vai ser o primeiro do Franklin Carvalho como treinador fora de casa. Como visitante, o técnico português comandou o Botafogo no empate com o Caracas na competição, na Sul-Americana, no Newton Santos e contra o Curitiba. Ele tem uma vontadezinha de empatar. 1-1 e 2-2. Será que vai ser um 3-3? Não sei. Mas tá aí, bota na tela, por favor. A lista de relacionados do Botafogo para essa partida tá aqui, meu querido Alex Telles, estampando a capa do Relacionados. Alex Telles, que estava ausente nas últimas partidas por questões clínicas, né? Eu acho que é posterior, né? O negócio do Alex, não sei muito bem. Eu acho que é na posterior, pubis, não sei, eu acho que é posterior. E aí tá aí o Alex sendo um cara muito importante para esse grupo, né? Um super líder, um super capitão. Ele que é o capitão, quando ele não tá, é o Alexander Barbosa, que tem a faixa no braço. O Alex, nesse momento de chegada do Franklin, já está sendo um cara muito importante, e isso é uma informação. Ele já está sendo um cara muito importante, é muito importante ter ele também voltando à lista de relacionados. Aí, goleiro, Léo Link, Neto e Raul, aquela trinquinha que o Franklin já tá fazendo. Alex Telles voltando, Barbosa, Bastos, Caio Roque, Ferrarese, Mateu Ponte e Vitinho. Foi a grande polêmica dentro da torcida do Botafogo no último jogo contra o Curitiba. O Ferrarese estava fora dos relacionados e o Mateu também, por uma questão de número de estrangeiros da competição do Campeonato Brasileiro. E tá de volta aí o Ferrarese. Alain, Christian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho Montoro, Nilton, Santi Rodrigues. No ataque, Arthur Cabral, Jordan Barreira, Júnior Santos, Kadir, Lucas Vidalba e Matheus Martins. Com essa saladinha aqui, vamos olhar o campinho. Segundo quem que a gente tá achando aqui? Segundo quem? Talvez o pessoal que acompanha o Botafogo, né? Às vezes, sabe o que acontece às vezes? Que loucura, né, a vida? Você fica sabendo. Eu olho aqui, não é, eu comento que não é e não falo nada. E eu falo, gente, não é não. Mas eu não tô sabendo esse. Raul, esse é o provável Botafogo, tá? Raul, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Medina, Edenilson, Danilo, Vidal, Arthur Cabral, Matheus Martins. Vamos começar a brincadeira aqui, Vene Casagrande? Eu falei aqui no último programa, né? Falei com vocês dois, falei com você de casa. Eu amo o Bastos. Amo a família dos Bastos. Amo a história do Bastos no Botafogo. Amo a experiência do Bastos. Acho que fisicamente ele é o melhor de todos. Se você olhar o Bastos de perto, você até fala, meu Deus, o homem é forte demais. E você vê que chega a 90 minutos, ele tá em campo, ele não se cansa, tá? A questão dele não é física, ele já voltou com tudo, mas ficou muito tempo inativo, Vene. Ele teve uma lesão, ainda em 24, muita gente não lembra. Não foi ele que participou das finais, foi o Adrielson por uma questão de lesão. Ele volta em 25, se machuca de novo e fica um bom tempo parado. Essa inatividade, às vezes, tira do jogador até ele pegar de novo um tempo de jogo e tudo mais. Isso é natural. E eu acho que talvez hoje o Bastos, neste momento, a gente está falando de momento, ele não é o titular do Botafogo. Eu escolheria nessa vaga aqui o Ferrarese. Você concorda comigo, Vene Casagrande? Concordo. Antes mesmo de você finalizar sua frase, eu falei aqui comigo mesmo, Ferrarese, porque eu concordo com você. Inclusive, achei um erro do atual comandante do Botafogo não ter nem relacionado o Ferrarese na última partida e o Bastos não vive um bom momento. Não estou falando isso por conta do último jogo. Teve um jogo também atrasado contra o Atlético Paranaense, se não me engano, que o Botafogo saiu com a derrota e o Bastos acabou dando mole também num gol sofrido. Ali a gente percebeu que o Bastos está sem ritmo de jogo. Se eu tivesse que definir o momento do Bastos hoje, é ritmo de jogo, porque
fisicamente, como você bem mencionou, ele tá bem. Então, na zaga, eu faria essa mudança. Acho que no meio de campo, ele retornando com o Edenilson, para mim, é o ponto crucial, porque o Edenilson ao lado do Danilo estavam fazendo uma boa dupla de zaga, o Medina também é um bom jogador, e no ataque eu também manteria o Arthur Cabral, aproveitando esse bom momento do centroavante com a camisa alvinegra. Arrisco a dizer que é o melhor momento dele pelo Botafogo desde quando ele chegou para substituir alguns jogadores importantes que passaram recentemente pelo Botafogo. Sabe o que eu faria também, Caio? Aí é uma opinião minha, tá? Eu colocaria... Eles não querem tirar aquilo ali pra você. E não é por mim, não, tá? Não, agora que eu vi que é o Botafogo. Agora voltou pro Agora voltou. Ah, meu Deus, olha o meu fogão aí. Eu colocaria, Caio, no lugar do Medina, o Alan. Vocês sabem como eu gosto de um 5 muito marcador. O Medina é um cara que tem muita qualidade, mas eu gosto de ver o Medina mais solto. Eu gosto de ver o Medina chegando muito próximo da grande área. Ele tem muita qualidade. Eu não gosto dele como um cabeça de área. Eu gosto dele como um segundo volante, até como meio campista. Então eu colocaria o Alan para dar deixar mais robusta a parte de marcação. Eu acho que o Botafogo tem... Pessoal, rapidinho aqui. O que é que vocês acham desse jogo? Botafogo deve sim focar ali na Sul-Americana ou não? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Perdido muito na sua qualidade do primeiro combate ali na cabeça de área. Aí deixa exposto o Raul, os zagueiros ficam mais expostos também. Eu acho que o Alan seria um bom remédio e talvez o Medina poderia entrar durante a partida. Ou então você até fazer um jogo um pouco diferente, não ter 2 pontas abertos, tirar o Matheus e deixar o Medina como mais um ali para você ter um meio-campo extremamente inteligente com o Medina, o Edenilson com a velocidade dele, o Danilo que faz tudo. Eu sinto que se um dia o meu pneu furar lá no estádio, o Danilo vai trocar o meu pneu. Ele vai aparecer e vai trocar o meu pneu. Você concorda, Caio, ou você deixaria o Medina ali na cabeça de área? Fernandinho, eu ainda deixaria o Medina. Eu concordo com todos os pontos que você falou sobre o que o Alan pode agregar a esse time, mas eu acho que o Franklin está no início de trabalho, ele ainda está descobrindo ali o que vai funcionar melhor. Ele já demonstra que não é tão teimoso assim como a torcida tem reclamado, né? Ele volta aí, se essa escalação for confirmada, ele volta com o Edenilson no time titular, com o Vidalba, com o Matheus Martins, o Arthur Cabral, que vai se firmando cada vez mais. E aos poucos o Franklin vai encontrando o time ideal do Botafogo, a formação ideal. E eu acho que isso vai acontecer naturalmente no meio de campo também. Acho que o Alan disputa essa vaga aí com o Medina. Acho que o Edenilson e o Danilo hoje são incontestáveis no time titular do Botafogo. Eles passam essa segurança para o Botafogo ter mais equilíbrio. Isso é muito importante para o Botafogo achar o equilíbrio não só no meio de campo, mas do time como um todo, taticamente, para que a técnica dos demais jogadores possa sobressaltar também. E eu acho que é importante, nesse momento, o Franklin fazer esses testes gradativamente, não pode mudar abruptamente, como a gente falou. É um jogo muito importante pela Copa Sul-Americana, o Botafogo precisa dar resposta ao seu torcedor. Eu já falei isso aqui. Você não acha que a escolha pelo Medina pode estar pesando pela experiência dele no futebol argentino? Ele estava lá recentemente, atuando pelo Estudiantes, ele encarou muito o Racing. De repente pode ser isso também, uma experiência. Eu também acho, mas eu acho que não é por isso, porque ele tem ficado aí. Faz sentido. E até antes do Franklin chegar, o Medina nessa mesma posição é expulso contra o Palmeiras. E aí não é por nada, mas é porque não é o tempo de bola dele, assim, sabe? Por isso que eu não acho ruim. Vocês achariam que não teria potência você ter um Danilo, você ter um Edenilson, você ter um Medina, um Vidalba e um Arthur Cabral? Você perde um pouco a potência de finalização, porque o Matheus... as pessoas reclamam muito, mas ele é o cara que tenta muito. Mas e eu gosto o Vasco na gaveta. Mas ele tenta muito, né? E isso é muito interessante. Ele tenta. Sim. E eu acho que é para isso que servem os atacantes. Eles têm que ao menos experimentar um gol, porque é o que vale no futebol. Não vale mais nada, né? Então eu acho que isso pode perder um pouco desse poder. Mas eu gostei de ver o Medina quando eu vi ele mais solto, e não ele preso aqui como como o principal marcador. Se você for parar no funcionamento do futebol hoje, com tudo que o futebol exige, até na parte física, o camisa 5 ele é o grande marcador do time. Ele é o grande marcador. Se a gente antigamente falava que o 10 era um motorzinho, que tudo passava por ele, como um levantador no vôlei, hoje isso não existe mais. Carregador de piano. Isso, exatamente. Mas eu acredito, Fernandinho, até porque essa função praticamente nem existe mais. É um falso 10 e olhe lá. 10. Então, acho que o camisa 5, ele é o grande marcador. E aqui vai dizer o quanto o seu time é poderoso na marcação. Eu amo o Medina, muito. Eu acho que ele não precisa adaptar, ele joga muito bem. Mas na marcação, ele passou no último jogo 40 minutos sem fazer uma falta. Sim. Ah, mas ele é muito técnico, ele desarma tudo sem... Não é. O camisa 5 precisa
Não tem como, ô Caio, fala o que você queria Não, falar. a ponderação só que eu tinha pra fazer é que eu acho que esse meio de campo com Edenilson e Danilo é questão de entrosamento, porque os dois também têm capacidade de marcação. Eu acho que os três entrosados dá pra ter jogo no meio. Claro que o Alan passa mais segurança defensivamente. Mas eu acho E mais liberdade pra quem joga ao lado dele, né? Mas com o tempo, É igual eu acho quando que dá você pra vai no encaixar. shopping com a sua mãe. É verdade. Né? Que você é mais novo, você vai com a tia, você tá livre. Vai com a mãe, tu fica livre. Tu compra um negócio, tu pede um Nos meus sorvete. tempos era minha avó. Era bom, né? Fala do Barbosa. Barbosa, então, pra depois a gente falar do Neymar. Vai Tira o só quer tintim saber da do Neymar. tela aí, tira o tintim da tela pra ele deixa falar ele com a atender fonte. lá. É. Cara, ontem o empresário do Barbosa, ele deu uma entrevista, uma espécie de entrevista para uma página setorizada do Vasco. Até foi perguntado... Vasco? O Vasco, porque começou uns rumores que o Barbosa poderia pintar no Vasco. Então, Arboleda, eles querem um zagueiro. O Renato quer um zagueiro. Exatamente. Tem informação isso. Aí depois mentiram, falaram que não tem nada. E aí ele falou, condicionou a permanência do Barbosa no Botafogo com a permanência de 2 dirigentes no Glorioso, que é o Alessandro Brito, o principal, o diretor de futebol, tudo mais. E aí eu conversei com pessoas próximas ali, e é bem isso. O Barbosa ele tem contrato com o Glorioso até o final desse ano. Renovação tempo errada, porque ele quer um projeto esportivo consolidado, que o Botafogo brigue por títulos. E esse empresário do Barbosa, ele é muito ligado à diretoria do Botafogo, confia muito no trabalho do pessoal de lá. E condicionou assim, o Barbosa renova, ele fica no Botafogo ano que vem, se o Alessandro Brito e outros dirigentes ficarem no Botafogo para a próxima temporada. Então ele condicionou a renovação do Barbosa com a permanência desses dirigentes, que são muito elogiados nos bastidores, principalmente o Alessandro Brito. Mais cedo, o Hernan trouxe uma informação que ele ouviu, que o Atlético Mineiro estaria interessado no Barbosa. O que eu apurei é que, de fato, existe, um interesse bem inicial. Uma sondagem que rolou, até porque a janela... Embrionária, essa é a palavra. Até porque a janela vai demorar para abrir ainda. Mas o Atlético Mineiro está de olho no mercado, então teve uma sondagem inicial para entender condições de negócio. Nenhuma negociação em andamento, nada oficial, tudo muito embrionário, mas sim, o Barbosa é um zagueiro na mira do Atlético Mineiro. Mas ele prioriza a renovação com o Botafogo, porém ele quer um projeto esportivo consolidado. E que a permanência desses dirigentes, Alessandro Brito, tudo mais, Léo Coelho, é o que eles garantem que eles fiquem pro ano que vem, sendo que eles têm contrato com o Botafogo até o final de 2029, mas a situação está tão complexa lá dentro, sabe, que você não sabe o que vai acontecer com o Botafogo no próximo ano, então fica tudo uma incerteza. Até como a renovação de contrato do Alex Telles, que é outro jogador muito importante no Botafogo, que tem contrato com o Glorioso até o final desse ano. Então, essas renovações estão tudo meio emperradas. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que se o Barbosa sair, ele também vai ser taxado de traidor, por mais que esteja acontecendo essas confusões internas? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Por conta disso. Você não sabe o futuro da diretoria. Você não sabe se o Botafogo vai receber um aporte. Você não sabe se o John Tex vai sair. Vai vender. Se vai vender a Você viu SAF. ontem? Pô, tava no jornal. Jornal, é isso. Vende-se. Vende-se o Lyon, o Botafogo e o Clube da Bélgica. Da Bélgica também. Então você não sabe o futuro do Botafogo, assim. E até gera um clima de receio nos bastidores se vale a pena investir esses jogadores ficarem no Botafogo pro ano que vem, se vai ter um projeto consolidado. Então é isso que envolve o Barbosa, a renovação e um possível interesse, uma abordagem inicial do Atlético Mineiro envolvendo o zagueiro. Ontem, até falar aqui, o Felipe falou, o André deu um toque lá, tal, não sei o quê. Ontem lá nos corredores do Morumbis lá, eu dei uma checada nessa história do Barbosa, porque ele também tá em pauta o nome Alexander Barbosa no São Paulo, que provavelmente não, que deve continuar sem um Arboleda, e aí vai pro mercado buscar um zagueiro. E o nome é citado ali, tem gente noticiando também e tal. E aí eu perguntei, e aí a resposta foi mais ou menos aquela linha que eu já trouxe aqui no Fala Fonte, que o São Paulo vê como muito difícil, quase que impossível pelo valor, salário, o cara é grande no Botafogo e tal, aquela coisa toda. E aí uma fonte me deu uma dica, falou, de repente pode ficar mais forte lá no Atlético, hein, vê lá. E aí eu rapidamente respondi o Felipe, que falei, Felipe, eu vi isso aqui e tal, não sei o que, ele confirmou, mas de fato um interesse embrionário, assim como de fato também é um interesse embrionário do São Paulo, querer saber condições, querer saber alguma coisa, mas o clube vê como difícil. Até porque, como a gente falou aqui, o contrato dele se encerra no final do ano, e a partir de julho já tá aí, então. Já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. De fogão, bota na tela, Vini Show! Lá no estádio preferido do Fernandão, lá no Cilindrão, Racing e Botafogo.
O Botafogo tem um grande desafio, né, pela Copa Sul-Americana. Vai até a Argentina, lá no Cilindrovski, enfrentar o Racing com aquele gostinho de vingança, né, por conta da Recopa de 2025. Sabe quem contou pra gente? Sei. É aquele da blusinha que você tava? Aquela blusinha azul que você tava lá embaixo hoje, da Band? Não, essa foi pra mais tarde. Esse aí já tava pronto há bastante tempo. Flávio Amêndola! Hoje à noite, o Botafogo tem uma dura missão pela frente. Vai até o estádio El Cilindro, em Buenos Aires, encarar o Racing pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 7 da noite. As memórias de Avejaneda não são das melhores. No ano passado, por exemplo, o Glorioso encarou este mesmo Racing na Recopa Sul-Americana e foi derrotado tanto na Argentina quanto no Brasil. Para tentar mudar esse panorama, o técnico Franklin Carvalho vai promover mudanças no time titular. Ferrarese pode ganhar a vaga de Bastos. Alex Telles, recuperado de uma lesão muscular, é mais um que pode voltar aos 11. O meio-campo deve ser formado por Edenilson, Alan e Danilo. E no ataque, Vidalba e Matheus Martins podem atuar nas vagas de Santi Rodrigues e Montoro, ou seja, mudanças em todos os setores do campo. O comandante português ainda não sabe o que é vencer pelo Botafogo. Em 2 jogos, foram 2 empates. E a expectativa é de uma evolução da equipe para o duelo desta noite. Não é fácil para um atleta, quando muda o técnico ou a comissão, quando se pedem coisas diferentes. Este ano já tiveram, ou nos últimos 2 meses, eu sou o terceiro técnico. Portanto, a resposta deles tem sido excelente e não tenham dúvida que nós vamos ganhar muito jogo. Eu já lhes disse isso hoje, não tenho dúvidas nenhumas disso. Gente, não tem pra onde correr. Campinho na tela, a gente vai falar desse Botafogo e Racing, Botafogo no gol. Raul, o Bocão mandou uma mensagem esses dias, um dos goleiros, cara. O Bocão, ele tá... A Mêndola também, a Mêndola tá não, chega, pra mim já deu já. Tem que buscar no mercado, não vai dar. Aí o scout aí, ó, mas agora não, calma. Vai querer pegar nossa escola, que ele é o scout donos da bola agora. Vitinho, aí aquela dúvida que a gente quer saber. Ferrarese vinha bem, cabeça de rolão foi querer inventar, o Botafogo deu 2 tropeçadas. Bastos ou Ferrarese, Barbosa, aí Telles ou Caio Roque, Edenilson, Medina, Danilo, Vidalba, Arthur e Matheus Martins. Esse time do Botafogo é um time altamente competitivo, se você for olhar. E vai com o time titular para a Sul-Americana, porque eu acho que tem que ganhar moral nesse momento. Enfim, jogo muito difícil. Já é difícil, mas o jogo é jogado. Os caras dentro do campo, os caras têm que entender que quando o juiz apita, tem que ter no mínimo uma igualdade entre os times. E se não der para igualar na técnica, tem que ser na raça, na vontade, na força. Eu acho que o Racing também não é esse mesmo time do ano passado. Eu estava até acompanhando, o Racing perdeu a última rodada do Argentino para o River, dentro do El Cilindro, perdeu 2-0. Então, assim, é difícil, é complicado. Acho que o momento não é dos melhores, é claro. Mas o Botafogo tem que jogar, tem que ir pro jogo. E se eu sou o Franklin, eu boto uma trinca de meia no meio campo. É Alan, Danilo e Edenilson. Saco Medina? Saco Medina. Medina eu acho foi bem. Foi bem, mas eu acho que o Medina ele tem um quê um pouco mais ofensivo, ele pisa mais na área, ele é um cara que se apresenta um pouco mais pro jogo. Talvez o Danilo possa fazer essa função nesse jogo. Talvez o Edenilson e o Alan, eles consigam dar uma sustentação maior. Deixa eu fazer uma observação, que quando ele falou do Medina, você balançou a cabeça assim instintivamente. Já estavam de olho também, monitorando? Não, concordando com o que o Flávio falou. O Medina, ele... Na carreira dele, até no Boca, ele sempre jogou um pouco mais à frente, né? Um 8, mais um 8 para 10 do que um 8 para 5, né? Ele tem... o viés dele é até mais ofensivo, né? Ele tem qualidade. Pessoal, rapidinho aqui. E essa provável escalação do time do Botafogo? Vocês aprovam? Desaprovam? Quem vocês trocariam? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. De técnica, né? Com a bola. Agora uma pergunta. Como é que o cara que estava no Rostov da Rússia, é angolano, foi pro Al-Ahly, vem parar no Botafogo e arrebentou, porque o Bastos foi um dos melhores zagueiros de 24 na temporada disparado. Um gol lá, que o Botafogo em 24, 23, 24, deitou e rolou, né? No scout, né? Sim, verdade. E tem um diretor executivo que tem esse viés, né? O Alessandro, reconhecido no mercado, né? Grandes trabalhos ele tem no scout, no Atlético Mineiro, enfim, já tem uma estrada longa aí, também um amigo, deixar um abraço para ele. Mas o Bastos, ele teve passagem também na Lazio, né? Jogou assim pra chamar a atenção? Sim. Jogou. Obrigado, Tavi.
É porque ele sabe disso, os clubes que... Foi uma pergunta capciosa, entendeu? Sim, não, mas foi um bom movimento de mercado, né? Um atleta experiente, né? Um perfil, é um zagueiro que não é alto, mas ele tem uma boa impulsão, né? Ele tem a qualidade, tem força. Eu gosto muito dele, eu acho ele muito bom jogador. Tá se recuperando, tá tentando, mas o Ferrarese veio pedindo passagem, Fernandão. É porque o cabeça de Rolão 2, porque o Betão tinha colocado... Belão. O Betão. Betão, nosso querido Betão do Charla. Maravilhoso, Beto, você vai estar apaixonado com essa vez. Eu vi também o vídeo, Tá rapaz. apaixonado, hein, Betão? Tá beijando na night. Betão. Aliás, pra quem não viu ainda, vai lá, procura lá no Instagram. Pode deixar aquele dia. Declaração do Betão falando como Exatamente. o namoro dele... Se você começou, recomeçou. Começou, né? Tinha uma amiga, de repente, um olhar diferente. Foi pro moleque Rufino comer aquela carne, né, moleque? Foi pro Rufino ali em frente à Gávea, ali do ladinho da Gávea. Betão. Felicidades ao casal. Fernandão, foste tu, Franklin Carvalho, cabeça de Rolão 2. E aí? Bastos ou Ferrarese? Lembra que o jogo é na Argentina. Hoje eu colocaria o Ferrarese para jogar, até porque o Bastos, na minha opinião, ainda não recuperou a sua total forma, vem se recuperando, fez bons jogos, mas no último jogo eu achei que ele sentiu um pouquinho o final da partida. E, GV, dentro da minha ideia, pelo menos no jogo o Ferrarese tinha que estar. E acho que nesse jogo acho que ele vai estar. Não sei se o Vidalba por esse lado aqui direito e o Vitinho juntos, porque o Vidalba é um jogador muito agudo, muito de fundo. E o Vitinho tem por característica também, tem muita força física para chegar no fundo do campo. Não sei. Mas essa trinca, a gente fala sobre isso há algum tempo, eu e a Mendola aqui. O Botafogo precisa no mínimo igualar força física. E quando o Botafogo tem Santos, Rodrigues e Montoro, ele ganha em refino técnico, mas perde em força física. O Montoro não tá nem... Eu acho que esses dois jogadores, um desses dois, na minha opinião, podem começar jogando, principalmente na vaga aqui do Vidalba. Acho que o Santos pode começar aqui pelo lado direito, no lugar do Vidalba. A gente tá falando desse Flamengo aí, a gente falou desse Flamengo aí do scout, mas esse Botafogo, eu tô lembrando aqui, tanto de cara que veio 0800, Igor Jesus veio 0800, aí teve repatriado Luiz Henrique, aquele Botafogo foi muito bom, cara. Sensacional. O Gregory, que tava no futebol dos Estados Unidos. Marlon Freitas veio de graça. Perry veio de graça. Não, os caras fizeram um trabalho sensacional. Cara, o Igor Jesus foi uma coisa absurda. Antes do Igor jogar, eles tinham uma proposta de 10 milhões pelo Igor. É um absurdo isso. Antes dele jogar. Isso não é falácia, não. E, enfim, com relação a esse Botafogo, Arthur Cabral voltando a fazer gols. Fisicamente, acho que precisa igualar. Igualando, não só em termos de vontade, mas em termos de característica física também. Porque o cara pode ter a vontade que ele tiver, mas se ele é fisicamente mais fraco que o outro, ele vai ter dificuldade nesse duelo. E é um jogo de muito duelo, de muita intensidade. O Renan trabalha, já viu como é que tava falando aqui, que é muito difícil jogar lá, é um estádio muito hostil. A torcida argentina, a gente sabe como é que tá sempre empurrando o seu time. O Botafogo tem que estar muito atento, tática e fisicamente, para ir tecnicamente depois desenrolando com relação ao jogo. Quando a gente fala de valores, Renan, e aí, de novo, trazendo para essa parte do scout, influencia muito na hora da decisão que vocês tomam, porque deve ter uma tabela lá, qualidade, comportamento, idade, ser uma possível venda e preço, naturalmente, né? Então, tipo, o Flamengo de 19 já era um Flamengo mais abastado, o Botafogo de 24 já era um Botafogo que tinha grana. Influencia diretamente isso, né? Com certeza. Você vê, em 19 o Flamengo foi bastante agressivo na janela, como o Botafogo também foi, né? O Almada, o Luiz Henrique, só os dois foram cifras muito grandes, né? Absurdas, né? Então, com isso você consegue buscar aquele diferencial, né? Aquela qualidade a mais que o Luiz Henrique fez a diferença, né? Ainda mais o Botafogo jogando no Engenhão, né? O campo também ajuda, né? A potencializar as qualidades dele, né? O Almada também, um jogador de muita qualidade, encaixou muito bem no time do Botafogo, junto com todas as outras peças que a gente já falou aqui. Quando esbarra na grana, é o seguinte, vocês estão lá estudando, aí vai ver o jogo do cara, aí faz o scout, aí beleza, aí chega lá no Fernandão, aí presidente, é no presidente que leva ou no treinador? Quando vocês acham um jogador assim, pérola, tipo, achou um Pulgar, vai no diretor de futebol, vai em quem? Pra falar, tem esse cara aqui. Aí depende da dinâmica como o clube trabalha, né? Aí você tem o contato direto, assim, normalmente o scout está muito em contato direto, lógico, com o treinador, comissão técnica e diretor executivo, né? O scout está muito mais próximo gestão do que
parte técnica. Aí chega lá, Fernando, pô, achei aqui, Bigode, achei uma Almada, vamos comprar. Irmão... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o scout de Botafogo, ele tá deixando a desejar, principalmente nessa temporada? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham que está acontecendo? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Aí você tem que, você tem que ver, exatamente, você tem que fazer antes pra... Vai na Shopee. tem que ver as suas condições, né? Tem que ver o orçamento, se encaixa dentro do que o clube tá querendo fazer naquele mercado, naquela janela, naquele momento. Porque tem isso, cara. Uma coisa é você ser scout de um Palmeiras, quero John Arias, traz. Quero Andrés Pereira, traz. Quero Flaco Lopes, traz. E num time que tá... por isso que, ano passado, Renan, na janela do meio do ano dos Cariocas, o Flamengo trouxe Jorginho e etc, se eu não me engano, e eles votaram na janela do Vasco a melhor, porque o Vasco conseguiu, com muito menos orçamento, fazer uma janela boa que ajudou o Vasco na reta final, tanto que fez uma final jogando melhor, a gente brincou, mas jogando melhor no Itaquera, e aqui acabou sendo decidido nos pênaltis, e com o Neneca, que é um fenômeno, né? Enfim. Foi no tempo normal, não foi nos pênaltis, não, foi no tempo normal, o gol do Memphis, pô. Sim, tempo normal. Não, só pra completar, o trabalho do Renan, a parada é tão complexa, né, que ele dirigiu no Flamengo, né, que ele era o cara que respondia pelo trabalho, e você não acha só um jogador. Normalmente eles têm mais de uma opção, 2, 3, às vezes até 4, para caso tenha problemas, claro que dentro de uma ordem de primeira opção, segunda, terceira, ou quarta, ou quinta, enfim, não sei quantos, para você ir eliminando, caso o primeiro não possa, o segundo não possa, e aí você vai tentando. Entendi. É uma parada muito mais complexa e minuciosa. O treinador encomenda, eu preciso de um lateral, aí tem a primeira opção, e vê se dá certo, senão já tem um engatilhado ali para... A gente tem que fazer, isso faz parte do trabalho do scout também, né? Ver se tem viabilidade de negócio, né? Não só financeira, mas também às vezes o atleta, vamos buscar um atleta que está na Europa, de repente ele não quer retornar ao Brasil ou quer vir ao Brasil se não for brasileiro, né? Então você tem que já entregar uma situação já praticamente pronta, né? Porque senão não adianta a gente montar, como o Fernando falou aqui, uma lista de 3 ou 5 nomes e você não tem a certeza de que é possível, esse negócio é viável, se há uma condição mínima de você poder discutir, né? Senão Não, e ainda tem um cara que fala assim, ó, eu só volto se for pra esse time. Aí o scout fala, beleza, o partido do time, tamo de olho. Ele não tá bem lá, vamos chamar de volta. Ele não tá bem lá, vamos chamar de volta. Aí tem a possibilidade do cara sair do clube e falar, aceita emprestar, aí o clube vai. Ele falou que só joga com a gente, aí o cara vai jogar no outro. Ainda tem dessas, Flávio Mendes? Tem, se tem. Que a vida não é um morango, como diria Jojo Todinho. A vida é uma chibata. Que? Xanja? Até o Xande reagiu. Mas ele tá certo. Ué, a vida é uma chibata. Gostei dessa... Gostou, né? Pensador contemporâneo. É o quê? Pensador contemporâneo. Só falta fazer assim, ó. Bom, de olho neles, no Racing, que não é o Santander. Bota na tela, um time conhecido. O Gustavo Costas é irmão da dona Deide, é um treinador experiente pra caramba, tá lá há algum tempo. Destaque do time é o Adriano Martínez. Presidente Perón, de Fita Perón, é o estádio. El Cilindrão, semifinalista da Libertadores. Semifinalista. Eu estava lá eliminando Flamengo. eles. Perdeu pra quem? Não lembro. Eu estava lá no Cilindrão. Tu foi. Fez vídeo de Entrei no caramba lá no canal, Cilindrão. verdade. Flamengo de camisa amarrada na cabeça. Tava pronto pra guerra. Tomou todas, né, Bigode? Tomou todo. Tomou, Pô, quem me dera. Deu tempo pra nada, meu amigo. Menos de 24 horas tava de volta. Tá bom. Nono colocado, onde aquele time lá que eu esqueci o nome, o Fluminense joga agora? Rivadavia. Rivadavia é o primeiro. Isso. O grupo B, do Apertura, né? Que são 2 turnos. A Apertura é isso mesmo que você tá achando, é a abertura. E Clausura é o que fecha. É o primeiro turno e o segundo turno. Esse é o que tá abrindo. Ele é o nono colocado e o time, o Valdívia é o líder. Fernandão. Oi. Vai, prossiga. Não, mas olha só, falando sério. Tu vai ter a pachorra de falar isso. O Racing é um time de muita tradição, mas convenhamos, desde que foi amassado pelo Flamengo no ano passado, não conseguiu se recuperar. O Malvadão, às vezes, ele deixa marcas. O Malvadão, às vezes, ele machuca mesmo, doído. Perdeu algumas peças. Talvez seja um jogo pro Botafogo dar uma beliscada e dar aquela alavancada que o Franklin precisa. Com certeza, Getúlio Vargas. Depende muito do comportamento do Botafogo. Todo mundo já sabe, o Botafogo mesmo conhece, muitos jogadores ali estiveram lá no El Cilindro e naquele jogo que o Botafogo perdeu de 2-0. Poderia ter sido muito mais, né? Não, pô. Aquele jogo dentro das circunstâncias e do que o Textor previa pro ano, né? Que não tinha começado ainda, só começaria em abril. O Botafogo foi amassado lá, mas é outro jogo, é outra história.
tem que estar atento mesmo com o Adrian Martins, que é um cara que vai incomodar a defesa, vai dar trabalho, vai incomodar, vai dividir com o zagueiro, aquele atacante que marca zagueiro, que incomoda. Mas tudo depende do jogo. O Botafogo entrar com muita atenção, dividindo, porque tem que ganhar duelo. Não adianta você ir para um jogo esperando que tecnicamente vai resolver. O futebol hoje é diferente. Tem que estar pronto para fisicamente competir. É melhor que o Racing. Eu Jogar não sei. lá, Eu não duvido nada, não. Tecnicamente pode ser. Não, tem uma série de coisas que influenciam, mas bola, o Botafogo é melhor que o Racing. Depende do Botafogo que for a campo. O Botafogo que perdeu pro Racing era melhor do que o Racing. Que foi macetado lá e cá. Era melhor, pô. Mas tava aquele negócio de tem treinador, não tem treinador. É porque ali João ainda era Igor Jesus. O treinador ali foi o outro carecão do Botafogo, que comandou... Que era da base também. Comandou no ano passado, no início. Cara, Mas ali já não tinha mais Luiz Henrique, não Mas tinha tinha Igor Almada. Jesus, tinha John. O Carlos Leiria. Carlos Leiria. Esse mesmo. Carlos Quer Leiria. ver? É um jogo muito mais de transpiração do que inspiração. Você falou assim, aquele carecão lá, não falou o nome. Aí ele falou no meu ouvido, professor Xavier, Alexandre de Moraes, estavam falando um monte de careca aqui no meu ouvido. Amin Kader. Amin Kader. Agora, o Adrian Martins, lá ele é chamado de Maravilha Martins, né? E teve um clássico agora do Racing contra o Independente, que inclusive dois estádios do Racing, você consegue ver o estádio do Independente. Um colado no outro praticamente. Teve um pênalti a favor do Racing, no estádio Independente, ele bateu, cavou, errou, e a bola foi por cima. Aí quando ele errou, todos os jogadores do Independente vieram fazer bullying com ele. Aí ele rindo, tipo, meio sem graça, vacilão, perdeu, não sei o que e tal. Não teve briga. Porque levou de boa, também deu uma cavada e perdeu. Não pode falar nada pra vocês. É igual o cara que quer atravessar a Avenida Brasil de venda. Se ele conseguir, a chance de tomar uma porrada e voar longe, cavada é igual, irmão. Fez herói, perdeu. Ontem eu tava vendo a cavada do Louco Abreu na Copa do Mundo, rapaz. Esquece. Uruguai. Não. Que maluquice Piada. contra a Gana, jogo apertado. O goleiro de Gana cobriu o gol inteiro. O último pênalti. Maluquice. Maravilha Martins. E depois ele fez no... Fez. No Malvado. Fez. Ele fez antes. Foi antes, né? Ou foi depois? A Copa foi 2010 também. Ah, não, foi antes então. Foi antes, foi Carioca. Foi antes. Ou seja, só o goleiro de Gana que não sabia que ele ia acabar. Bom, Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que hoje vai enfrentar o time do Racing fora de casa, jogo válido pela Sul-Americana, segundo jogo, né? A gente sabe da dificuldade que é uma partida como essa, a gente sabe que é difícil, o Botafogo não vive no melhor momento em nenhuma competição, tá? Tanto na Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro. Hoje o Botafogo com empate, né, contra o time do Caracas é o segundo, entre aspas, colocado, né? Está ali com os mesmos pontos, né? Então tudo igual, né? Foi um empate contra eles, então o Botafogo hoje é segundo ou terceiro, né? Tá ali no site em terceiro, mas o Botafogo é segundo. Mas o Botafogo pode assumir a liderança hoje com 4 pontos, né? Vencendo aí o time do Racing também, a depender do resultado, contra o Caracas, né? Pode empatar contra o Independente, ninguém sabe, ou vencer de um placar menor, mas o que vocês acham? O Botafogo deve sim focar aí, né, na competição, na Sul-Americana, ou não? Ou deve abrir mão e focar no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que são os campeonatos nacionais, tem menos desgastes com viagens, com altitudes, né? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam desse time do Botafogo? E essa questão do Texto, será que ele vai pular do barco, vai sair mesmo do time do Botafogo? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.